Oi, mãezinha, bom dia. Bom dia a todos, feliz sábado. Oi, meu amor, bom dia, meu filho. Eu te amo, que bom te ver. Amém. Também te amo, mãezinha, tia Hilda, todo mundo aí. Prazer, satisfação. E ó, pastor, meu fundo aqui não é aqueles fundos que você seleciona no computador, não. É de verdade aqui, viu? Que coisa linda, não é, Irmailda? Que coisa linda esses coqueiros. O Daniel já estava justificando, viu, Daniel? Por que que eu estava aqui sozinho como a pessoa masculina aqui e você estava desde as 3 da manhã aí numa tarefa da igreja com a Vanessa. Mas Isso. que bom que você entrou e você vai ter uma surpresa aí daqui a pouco, tá bom? Vamos cantar então, bom dia a todos, um feliz sábado. E então vamos agora cantar o nosso hino do ID, hino 328 do Inário. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o eterno dom, a salvação que com amor profundo dá o Deus grandioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, plena de bênçãos do glorioso Deus, que redime os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus, da graça sacrossanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Que bom, não é, queridos? É uma alegria sempre muito grande quando nós estamos atendendo o chamado de Deus e estamos pregando, falando, indo em busca das pessoas que estão perdidas. Então, nesse momento, os que puderem se ajoelhar, ou nesse momento, se preparar então para a oração, tá bom? É com a irmã Iraneide nesse momento a oração. É só abrir o áudio, irmã Iraneide. Tem que abrir seu áudio. Ah, tá.
Graças a Deus, Pai. Graças te damos por estarmos reunidos, Senhor, para te agradecer por mais um sábado abençoado que estamos contigo. E te pedimos, meu Deus, a presença do teu Santo Espírito, para que tu possa, através dele, estar preparando-nos, meu Deus, para estarmos mais próximos de ti e para estarmos preparados com a tua palavra, para que todos venham a ouvir e a entender, meu Deus. Com a presença do teu Santo Espírito, estamos bem, Pai, estamos conectados, estamos unidos contigo. Agradeço, meu Deus, por todos nós aqui reunidos, em união, Pai, para agradecer esse dia e para te pedir, meu Pai, bênçãos e entendimento para o entendimento da tua palavra. Abençoa-nos, meu Deus, nesse momento, abençoa cada um dos presentes aqui, Senhor, nesse momento. E é isso que te pedimos, Pai, te peço, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Bom, queridos, hoje é um dia, para mim, bem marcante, bem especial, porque ele tem reafirmado na minha vida os seus propósitos, o seu chamado em especial. E hoje, em especial, nós vamos primeiro, antes dos testemunhos, antes dos momentos de oração, nós vamos à Bíblia, porque eu sei que quando nós temos algumas questões que não saem como queremos, e eu mencionei antes de vocês estarem aqui presentes, poucos estavam, quando eu mencionei, de que às vezes não acontece o que queremos, aquilo que pedimos a Deus. Mas nós temos que ter a consciência de que Deus sabe o que faz. E eu disse que, significativamente, por 40 dias, meu pai esteve numa UTI antes de descansar. Então, de uma forma especial, eu me senti hoje ainda um pouco triste, é natural, mas a coisa mais interessante é o que Deus fala ao coração, dizendo: filho, eu sei o que estou fazendo. E essa confiança em Deus, o continuar no ID, o continuar animados, é o que Ele mais espera de cada um de nós. Que entendamos esta missão que, de fato, Ele nos deu. Porque, enquanto aqui na Terra, nós não temos muito o que esperar, a não ser a sentença da morte. Mas aí Ele dá a promessa da vida. E se você estiver hoje desanimado por alguma decepção, por alguma situação que não esteja da forma como você queria, saiba que esse Deus tem uma mensagem para você. Abra a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Daniel, eu esqueci também, mas vou te colocar como co-anfitrião e me ajudando aí nos áudios e também, se possível, aí com os textos. Nós vamos apenas... Não vamos ler todo o texto de hoje, ou muitos versículos. Hoje eu mesmo vou fazer as leituras, tá? E a leitura completa você acompanha aí na tua palavra, mas eu quero falar de Elias, porque eu me identifico hoje um pouco com Elias também. E Elias estava ali diante de Acabe, ele estava no Monte Horebe, no capítulo 19, e Jezabel estava simplesmente querendo de uma forma especial. Jezabel queria acabar com a vida de Elias. Interessante, no versículo 3, eu vou destacar uma palavra, tá? De 1 Reis 19. Elias, como eu e você, também teve medo. E a palavra que eu destaco é que, temendo Elias, temendo por sua vida, ele fugiu, ele foi embora, deixou o seu moço e ele fugiu. Ele foi para o deserto, versículo 4. Ele ficou ali debaixo de um zimbro, pediu a morte, ele estava depressivo, triste, e deitou e dormiu debaixo desta pequenina árvore, o zimbro. Interessante que um anjo agora lhe toca, e aqui vem o cuidado de Deus, e o anjo apenas diz: levanta-te e come.
Eu queria destacar que Deus, na realidade, ele nem sempre recrimina nossos momentos de angústia, de tristeza, de depressão, de desejo de desistir, porque quando eu falo desejo de desistir, é porque Elias queria desistir de tudo mesmo, ele pediu a morte, estava depressivo. E Deus agora simplesmente só diga, se fortaleça, Elias, come. E ele viu agora, junto ali, aquela cabeceira de onde ele estava deitado, um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Queridos, isso me faz lembrar que daqui a pouco nós vamos estar também temendo pelas perseguições que sobrevirão, e Deus promete que o pão e a água vai ser certo. E olha o que tinha para Elias comer. Pão cozido em pedras, feito pelos anjos, e água para ele beber. Mas nem sempre, sabe, queridos, nós nos animamos com as providências de Deus. Na vida do meu pai, Deus deu muitas providências. Eu vejo claramente muitas. Eu vou contar em outros momentos os testemunhos que eu tenho em relação às providências de Deus. Aqui Elias recebeu a providência, ele comeu, mas só que ele continuou depressivo. Voltou a dormir. Interessante no versículo 7 que o anjo não desistiu, tocou de novo e falou, levanta, come, o caminho é longo. Ou seja, Deus não falou, volta para enfrentar Jezabel. Deus deixou que ele aprendesse as lições daquele momento. E ele realmente levantou e comeu, e com a força da comida caminhou 40 dias. Eu disse que meu pai ficou 40 dias no CTI. Como todo pecador, ele tinha suas lutas para trabalhar com Deus. Elias passou agora 40 dias caminhando, refletindo, pensando, mas no final de 40 dias ele ainda continuava depressivo. O versículo 9 diz que ele entrou numa caverna, passou ali a noite, mas Deus estava dizendo, Elias, por que você está se escondendo? Sai da caverna. Interessante que ele agora fala algo no versículo 10, lá no finalzinho. Senhor, eu estou com medo, eu estou fugindo, porque eu me sinto só, eu fiquei só, e ainda mesmo sozinho, eu tenho pessoas querendo tirar a minha vida. Mas interessante que o ID de Deus, ele não foi deixado para trás. Ele ainda falou o ide para Elias também. No versículo 11, ele falou, sai daí, Elias. Se ponha perante o monte, aí vocês conhecem agora Deus se apresentando a ele, mesmo num terremoto, fogo, vento, etc. Mas Deus se apresentou depois num cicio tranquilo e suave, versículo 12. E Elias, agora no versículo 13, se envolve o rosto no seu manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna. E agora Deus pergunta de novo, por que você está triste? Por que você está depressivo? Por que você está com medo, Elias? O que você está fazendo na caverna, Elias? E agora ele fala algo no versículo 14. Ah, Senhor, eu tenho sido zeloso, tenho trabalhado para ti, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, tenho sido fiel enquanto o povo abandonou a aliança feita contigo. E sabe, Senhor, ainda continuo só, estão querendo tirar minha vida. E aí Deus fala, não, Elias, você deve voltar pelo caminho do deserto até Damasco. E aí ele dá algumas ordens para ele. Mas o que eu quero destacar está no versículo 18. Ele fala, Elias, você não está só. Conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram à idolatria, a Baal, e toda a boca que não o beijou, eu tenho 7.000 fiéis ainda a ti. Então, nós vamos agora abrir para considerações em cima dessa história e desse texto. Porque se você estiver se sentindo só, desanimado, se sentindo poucos ali ao teu lado, Deus está dizendo, não,
Existem 7.000 que não se dobraram o joelho, não se curvaram a Baal, estão procurando o batismo diário do Espírito Santo, está contigo no mesmo propósito, quer ganhar almas para Jesus também, pode estar desanimado, pode estar ferido na batalha, mas eu tenho 7.000 ainda que não se curvou ainda, que querem a salvação, que querem, custe o que custar, seguir avante fazendo a vontade de Deus. Interessante, queridos, que Deus ele fala uma coisa. Ele fala que nós devemos não buscar glórias, a coroa aqui na terra. Ele na terra ele só fala assim: toma a tua cruz. Só toma a tua cruz. A coroa ele vai dar quando chegarmos lá no céu. Aqui ele pede apenas para tomar a nossa cruz. Então, nesse momento, eu abro para quem deseja também compartilhar as lições que você aprende com a história de Elias. E quem seria o primeiro que gostaria de contribuir e falar? Pastor? Pois não, Daniel. Um ponto, assim, até prático, que acontece, eu até vejo acontecer um pouco, tem um pouco tempo de igreja, na verdade, mas já é perceptível, ali no verso 10, fala assim, ele respondeu, Elias, né? Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Fazendo um paralelo para nossa condição atual, e muitas vezes na igreja, até mesmo na igreja adventista, algumas pessoas, elas se deixam influenciar pelas outras que abandonam a fé, ou são, digamos assim, maus cristãos, né? Não estão cheios do Espírito e algumas pessoas acabam se afastando de Deus por influência de outras pessoas que não estão praticando a fé da maneira mais correta. Então, embora haja, não se encaixa totalmente, né, essa exposição que eu estou fazendo, mas de fato aqui, assim como Elias estava triste porque as pessoas tinham abandonado, ele estava ali tentando servir a Cristo, a Deus, né, e as pessoas de Israel abandonaram. E assim também nós hoje devemos permanecer firmes, crendo nas promessas de Deus, mesmo que outros ao nosso redor, até mesmo dentro da igreja, não estejam tão disciplinados assim em seguir a vontade de Deus. Muito boa consideração. Obrigado, inclusive, Daniel, pela colocação dos textos. Alguém mais quer comentar alguma coisa agora sobre o que esse texto falou para você? Pastor, aqui. Pode falar. Tá. Pode falar. O que me chama a atenção nesse texto também é o fato de que, mesmo temente a Deus, né, Elias se sentiu só, se sentiu fraco, depois de ter até mesmo passado, né, quando fez aquela proeza lá dos 700 sacerdotes de Baal e tudo, né, ele tinha visto os grandes prodígios de Deus, e mesmo assim ele se sentiu triste, fraco, com medo, né? E muitas vezes a gente acha que, por ser cristão, a gente não pode se entristecer, a gente não pode ter fraquezas, né? Ter medo mesmo, né? A gente está nos momentos finais e muita gente diz, não, você não pode ter medo. Eu tenho medo do que vai acontecer, mas ter essa confiança em Deus, porque mesmo fraco, abatido, né, ele ouviu a voz de Deus. Ele fez o que Deus pedia para ele. Ele podia não ter levantado e comido. Ele podia ter deixado, vou morrer mesmo, eu quero morrer, não vou nem levantar, estou tão deprimido que eu não quero nem comer. Mas ele ouviu a voz de Deus. E desde o momento em que a gente, mesmo com fraqueza, com tristeza, com dor, nós nos permitimos ouvir a voz de Deus, aí ele vem e nos alimenta. Aí ele vem e nos toma de novo pela mão, nos coloca no caminho, nos dá força, nos dá todo o ânimo que a gente precisa, né?
Eu acho que o que chama muita atenção a mim é nesse sentido, né? Mesmo na tristeza, na dor, com todas as coisas ruins, eu tenho que me permitir ouvir a voz de Deus. Eu só Amém. ouço na oração. Amém. Amém. Quem mais pode levantar a mão ou abrir seu microfone? Bom dia, pastor. Pois não, irmã Patrícia, de dia. Ribeirão Preto, né, irmã Patrícia? Sim, bom dia. Sempre muito Feliz bem-vinda. Pode sábado. falar. Feliz sábado. Eu me senti assim, né, há um tempo atrás, praticamente há uns 10, 11 meses, né? Isso foi bem no começo do ano. Desse ano, eu me senti muito assim como Elias. E muitas madrugadas que eu clamava ao Senhor, eu clamava em cima desses versos, em cima de tudo isso que aconteceu com Elias, né? Porque eu me senti muito só, eu me senti muito sozinha. Não sentindo a falta de Deus, não é isso. Mas eu me perguntava, e eu perguntava para o Senhor, aonde estava o povo dele? Porque a gente comecei a viver aqui uma aridez, né? Vendo uma frieza, né? Nas pessoas, uma mornidão, e lendo o Espírito de Profecia, e vendo, né, que na própria palavra que Deus tem um remanescente, e eu nessa solidão me senti muito com Elias. E eu, muitas madrugadas, eu clamei ao Senhor, Senhor, onde está o teu povo? Aonde está os que oram? Onde está os que clamam? Onde está o remanescente? E em 3, isso foi muito, muito tempo. E isso me angustiava muito. E Deus, ele me respondeu, né, por 3 vezes nessa mesma passagem, né? Só que lá onde Paulo escreve, né, lá em Romanos, Deus me respondeu, né, que ele sim tem um povo, né, um remanescente, 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. E não demorou muito para ele me mostrar o povo que clama e que ora nas madrugadas, né, através das vigílias, através dos momentos a sós. E em um dos meus testemunhos, num testemunho que eu dei, e eu, né, clamei também ali ao Senhor naquela madrugada. No término, o pastor Edson me convidou para participar, né, do grupo ID. E eu vejo a mão de Deus, eu vejo Deus conduzindo, e eu vejo que Deus me mostrou, sim, ele tem esse povo. E não são muitos, são poucos, né? 7.000 homens, um número simbólico, mas nós podemos ver nas madrugadas que não é uma multidão que está ali clamando e suplicando a Deus, mas é sim um remanescente, né? E eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, porque ele me conduziu e me mostrou, sim, que ele tem sim um povo, né? E eu dou graças a Deus e glorifico o nome do Senhor por conta disso. E louvo a Deus pela vida de vocês também, meus irmãos, unidos, clamando pelo poder do Espírito Santo nesse tempo, né? Que já é o fim do fim mesmo. Obrigado, irmã Patrícia. Obrigado mesmo pela sua participação, e não só sinta que é Deus, na realidade, te dando uma missão aqui no grupo, mas principalmente estamos juntos jejuando e orando, porque a missão de levar o ID para a família da irmã Elisângela é um desafio muito grande. É até bom nós relembrarmos mais vezes aqui. A irmã Elisângela ora com a irmã Patrícia. A irmã Elisângela já pediu o batismo, a sua filha também, Luana, já pediu o batismo, ela tem 2 filhas. Na realidade, o esposo é espírita e ele não aceita de forma alguma que ela se batize na igreja adventista. Pode se batizar até na Assembleia e em outras. Na igreja adventista, ele não aceita. E vocês já sabem por quê. Então, nós estamos jejuando e orando para que, em breve, esta família esteja salva do poder das trevas. Irmã Patrícia, nós estaremos sempre orando, porque tem um grupo que não vai
desanimar a despeito de todas as dificuldades. Queridos, eu fico feliz de saber que também não estamos sozinhos aqui. Eu sei que talvez outros tenham pontos específicos e até pontuais aí para colocar a respeito de Elias e aplicando para a sua vida pessoal. Mas eu vou pedir agora uma coisa: vamos clamar a Deus, vamos ter 5 minutos de oração silenciosa, vamos ter 5 minutos agora onde você vai dizer: Senhor, se eu estou na caverna, se eu não estou falando de Ti, se eu não estou agora otimista, se eu estou aqui depressivo, me ajude a sair da caverna agora. Vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo, porque eu confesso, foi uma semana muito difícil. Até mesmo o pastor Adolfino está aqui conosco, não gravei nenhum vídeo, planejei gravar, mas a gente às vezes fica ali também se sentindo abatido um pouco. E aí Deus fala: levanta, come, já providenciei tudo para você, e agora vai que eu estou contigo. E nós estamos aqui hoje, eu estou muito feliz, e eu quero que você também clame confiante de que você não está sozinho. Tá? 5 minutos, vou pedir à irmã Marileide, no final dos 5 minutos, que toque a música Falar com Deus, bem baixinho, tá? Falar com Deus, bem baixinho, e eu tenho certeza que aí nós vamos voltar aqui para ouvir um outro testemunho especial. Então vamos fechar os nossos olhos, se dobrar os joelhos, o que você achar aí que vai ser melhor para nós falarmos com Deus.
encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém. Louvado seja Deus. Não é gostoso falar com Deus? Eu fiquei feliz de estar aqui orando, eu e minha esposa, e clamamos nesse momento para que saiamos da caverna. Ela fez uma oração bonita, graças a Deus. Queridos, agora é o momento do testemunho. E deixa eu procurar a irmã. Estou procurando a irmã Ana Maria. Ana Maria, fala alguma coisa, abra seu microfone. Estou te procurando aqui, ainda não te localizei. Eu já desativei, pastor Leite. Que desse onde a irmã está, estou procurando. Está com o vídeo aberto? Ana Maria Jailton. Achei a senhora aqui, Ana Maria e Jailton. Bom, queridos, quero comentar assim rapidamente. Eu estou vendo que o pastor Jefferson, por algum motivo, não está aqui. Ou está? Bom dia, Martinelli. Pastor Jefferson, não estou visualizando ele. Bom dia, o pastor Jefferson está aqui, está conosco. Ele Está aí? Ah, estou vendo ele aqui, ok, olha só. Pastor Jefferson, é que você não passou perfume, não apareceu aí sua imagem bacana, entendeu? Passa um perfume aí, que quem passa perfume abre o vídeo. Aí, Pastor Jefferson. Ah, então que bom, viu? Pastor Jefferson, o testemunho hoje é de alguém especial. O senhor não deixou contar no sábado passado, e foi sua despedida na igreja de Amaralina. Agora já está com desafios diferentes, novos, em outro distrito. Mas na despedida tinha alguém que estava assistindo as madrugadas com Deus. Ela estava aqui falando comigo também no ID, e ela me contando, liguei para ela, e eu falei, por que você não fala com o pastor Jefferson da sua vontade, né, de se batizar, de se acertar com Deus? E agora é contigo. Conta quem é. Ana Maria já está aqui conosco. Fale para nós, pastor Jefferson, testemunha é contigo. Um bom sábado para todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez. De fato, a Ana Maria, ela começou a participar das madrugadas. Ela já queria, em algum momento, testemunhar aí. Eu pedi, pastor Edson, não coloca ela agora, deixa para ela testemunhar quando a bênção for completa. E no sábado aconteceu o batismo da Ana Maria. O esposo esteve presente, familiares, e eu não vou contar tudo, não, só vou dizer que foi bênção demais, né, na semana passada. E então, por isso que eu pedi para que não se contasse o testemunho dela no sábado passado. Agora sim, a bênção vai ser completa.
Então, pastor Edson, deixa a Ana Maria contar, né? Deixa ela mesmo contar. Mas antes dela... Ela já treinou o testemunho, disse na semana passada, disse, você tem 2 minutos para contar, então ela já treinou em tempo recorde, então agora coloca ela para contar essa bênção aí. Tá, pastor, antes dela contar a bênção, viu, Ana Maria? Me conta uma coisa, pastor Jefferson. Também foi o final das 40 madrugadas ali, uma celebração em Amaralina, não foi? E ela fez parte desse dia. Conta pra gente como foi. Foi, na verdade, o seguinte, como um outro pastor assumiu o distrito, eu não sei como é que vai ser a dinâmica dele, então eu achei por bem, nós já tínhamos planejado fazer, não exatamente o encerramento, mas um momento de testemunhos. Esse encontro que tivemos no sábado foi simplesmente para compartilharmos testemunhos, né? Então, não foi um encontro que teve pregações, não, foi para testemunhar. Então, as pessoas que participaram tiveram ali 2 minutos para contar o seu testemunho. E o tempo foi... Porque enquanto alguém contava o testemunho, aí outros, eu também tenho. Pessoas que ainda não são membros da igreja puderam estar ali pela primeira vez, de forma presencial na igreja. Nós que só nos conhecíamos virtualmente, muitas pessoas diziam assim, olha, eu sou fulano, e não dava ainda para se abraçar, mas foi um clima assim, muito gostoso, foi, como diz aí Martionelli, foi bênção pura, sabe? Muito choro também, foi uma coisa, e eu fiquei imaginando, meu Deus, se aqui foi tão emocionante, imagina quando Jesus voltar, os salvos ali, sem problema de pandemia, aí a gente vai se beijar, vai se abraçar e sem problema nenhum. Mas, pastor, as madrugadas, elas continuam. Elas não continuam virtualmente no formato que nós fazíamos, mas todos os dias as pessoas estão fazendo ali seu momento de comunhão e foram intimadas a continuarem testemunhando, sabe, para outras pessoas. Pastor, foi contigo que eu conheci os momentos a sós com Cristo, que é esse povo que a irmã Patrícia de Ribeirão Preto falou, que ela procurava, o povo que procura a Deus nas madrugadas. E ainda tenho vagas para quarta-feira agora dos momentos a sós que vamos ter aqui do dia 18 em diante. Todos que estão aí contigo, estavam, né, nas madrugadas com Deus e agora continuam, eu convido que participem, ainda temos vagas, viu? Posso passar o link para a Marleide fazer ainda as inscrições. Por quê? Porque o ID é para todos os grupos, dos momentos a sós, que culmina no batismo, que é o testemunho que a Ana Maria vai dar. Então, e nós temos no grupo ID também as mensagens que são postadas cada madrugada para que as duplas, como já conhece bem, e agora eu te convido e te desafio a fazer parte do ID, já que agora eticamente não tem como fazer as madrugadas diretamente dirigindo a Maralina, mas dirige aqui pelo ID, viu, pastor? Passo o bastão aí para estarmos juntos aí fazendo, né, nessa corrida de revezamento, bastão passado, recebido, e vamos juntos no ID, nos encontrando semanalmente, mas vendo batismos em Amaralina, em Ribeirão Preto e outros lugares. Vamos juntos permanecer com as duplas até a volta de Jesus. Tá bom, pastor? Amém. Amém. E agora eu estou com um distrito que somente 2 das igrejas têm mais membros do que o distrito todo de Amaralina. A responsabilidade é maior e o círculo de influência é maior também para a gente conseguir mais gente participando dessa família, que às vezes a gente fala assim, família ID, aí dá a impressão que está até excluindo alguém de entrar, mas não, está chamando mais gente para estar envolvida, que é a família do povo que quer ver Jesus voltar e está entre os salvos. E eu quero estar nesse grupo aí também. Tá? Amém. Então, conte o testemunho agora. Vai passar para Ana Maria, como é que vai ser? Conte o testemunho. O pastor, eu enviei para o seu WhatsApp, não sei se você recebeu aí, se tiver em algum momento
algumas fotos do Já batismo da está com a Ana irmã Maria. Marileide, a Marileide já vai postar daqui a Pronto. pouco. Então, pronto. Passa a bola aí para Ana Maria. Todo Ana mundo vai Maria, para contigo ela. então, Ana Maria. Fala, inclusive, do seu esposo, viu, Ana Maria? Das Já está palavras aqui, dele, tudo lá. É contigo, Ana Maria. Bom dia, feliz sábado. Ele está aqui do meu lado, só que por conta da eleição, ele hoje vai trabalhar. Aí ele está sentadinho aqui, não vai poder ouvir meu testemunho, porque já está saindo, né? Mas eu botei ele para conhecer pelo menos o pastor Edson. Então, Bem-vindo, fiquei feliz em conhecê-lo. Bem-vindo mesmo. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. Tá bom. Conte agora, irmã Ana Maria, a bênção. Então, eu me chamo Ana Maria e eu comecei a frequentar a igreja adventista aos 8 anos de idade, através de uma vizinha. E aí, meus pais não eram uma adventista, mas assim, nunca. O meu pai era mais rude, mas minha mãe sempre permitiu que a gente frequentasse a igreja, inclusive o grupo de desbravadores. E aí, com 14 anos, eu me batizei e aos 27 eu me casei, mas como eu falei sábado na igreja, o meu esposo, ele não é adventista ainda, mas ele era uma pessoa que nunca me impediu de ir para a igreja. E assim, quando eu me afastei, foi uma das coisas que ele ficou triste, porque ele me conheceu na igreja e ele queria que eu continuasse na igreja. Mas, enfim, Deus sabe todas as coisas e eu fiquei muito tempo me cobrando isso, né? O meu afastamento da igreja, achando que Deus não estava ao meu lado. E ele sempre me provou isso, que estava ao meu lado, porque eu passei por muitas coisas assim, de acidente, de trabalho, e Deus me livrou. Eu tenho certeza que foi Ele que poupou a minha vida. Hoje eu tenho uma certeza disso. E aí a Cleide, que é uma irmã da igreja de Amaralina, desde os 18 anos que como minha mãe trabalhava muito, então não era muito presente, porque eu também tinha uma história, assim como meu pai, que não era muito boa. Então, eu peguei amizade com a Cleide desde os 8 anos de idade, e a mãe de Cleide, assim, me tinha como uma filha. Então, eu vivia muito na casa da Cleide. E apesar de eu estar ausente da igreja, a Cleide sempre me puxava para estar à igreja. E hoje, assim, é importante para os irmãos saber disso, porque às vezes a gente se afasta da igreja e a gente que se afasta, mas aí a gente acha e não se aproxima, porque às vezes eu ficava até com vergonha, mas assim, é importante que os irmãos lutem pelos que estão fora. E graças a Deus, a Cleide, ela sempre estava presente na minha vida. Porque mesmo ela indo embora por Sul, mas ela não deixava de me ligar. Quando ela estava de férias, a gente combinava de viajar juntas. Então, isso também foi muito, muito importante. E eu também quero agradecer ao grupo de Amaralina, porque no sábado, no meu batismo, que eu fiquei sabendo, inclusive a esposa do pastor, irmã Aline, como outras mulheres, tinham 3 anos orando por mim. Então, eu acho que eu dei muito trabalho, mas Deus me permitiu, né, que eu voltasse aos pés dele. E tudo começou com a pandemia, porque ausente da igreja, mas assim, eu conhecia os princípios da igreja
E para a honra e glória do Senhor, é, eu me afastei dele, mas assim, eu tinha no meu sentimento, só que eu não tinha comunhão com o Espírito Santo, então eu não percebia que era o Senhor falando comigo. E aí eu assim, não perdi os princípios da igreja, porque eu sabia dos alimentos, sabia da bebida. É, tive muitos amigos é, de, é, de, de fora da igreja, como de outras religiões, e sabe, né, quando está com amigos naquela euforia, às vezes a tendência é mais você ir para o outro lado. E assim, eu não bebia, e não foi assim, por estímulo, porque você sempre acha alguém que quer lhe estimular para isso. Ah, mas você nunca fez isso, você nem pode dizer se isso é bom ou ruim, mas graças a Deus, o Espírito Santo falava comigo, mesmo sem eu entender, mas ele falava e eu retrucava. E quando começou a pandemia, assim, eu sempre, meu tempo, às vezes eu não tinha tempo, às vezes não, eu não tinha tempo para Deus, eu procurava, era muito pouco, eu só orava de manhã, ao sair muito corrida, às vezes não tinha prática de ler a lição, mesmo fora da igreja, mas lia um dia, não lia outro. E aí a pandemia chegou, e quando a pandemia chegou, meu horário de trabalho foi, é, ia ser reduzido, mas por conta de 2 amigos pegarem o Covid, eh, eu tive que ficar trabalhando sozinha, mas assim, eu tive mais tempo, né? Então a Cleide passou o link para mim das madrugadas com Deus. E aí eu comecei a assistir a madrugada com Deus, e aí nos testemunhos que eu ouvia dos irmãos, nas pregações do pastor Jefferson e de outras pessoas, inclusive uma de Martinelli, que mexeu muito comigo. E era o Senhor falando comigo, só que eu não entendia e eu sempre estava fugindo. E aí teve uma vez que uma irmã da Chapada, eu não me lembro o nome dela, ela falou sobre a irmã dela que estava ausente da igreja, e ela falou assim: eu já disse para minha irmã, chega de férias, você já tirou muito férias. E aí eu falei, quando ela falou assim, eu senti no meu coração que aquelas palavras também eram para mim. Até porque na minha casa, o meu esposo, as minhas irmãs, eles, para eles, na cabeça deles, eu ainda era adventista. Então, aí eu parei, orei ao Senhor e pensei, e aí eu comecei naquela luta comigo, comigo mesma, aquela luta espiritual, né? Que eu sempre ouvia, o seu lugar não é aqui, o seu lugar não é aqui. E um dia eu vim na estrada e que a gente, com essa Covid, a gente fez uma carona solidária. E normalmente eu não costumo vir na frente. Eu normalmente só venho atrás do motorista, porque eu durmo. E nesse dia eu vim do lado do motorista, e aí na estrada, uma carreta, o motorista estava dormindo, e aí ia imprensar o nosso carro, ia imprensar mesmo. E aí o meu amigo que estava dirigindo, ele falou assim: meu Deus, Ana, você vai morrer. E aí eu só falei, eu não contei isso no sábado, porque são coisas que vêm, que eu fui pensando assim durante a semana, que Deus foi muito misericordioso comigo. E aí eu falei: Jesus, eu não posso morrer, porque eu não estou salva. E aí meu colega começou a buzinar, 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 e o motorista acordou. E assim, a gente estava imprensado, mas nós não saímos com nenhum rabisco, nem o carro, só um arranhãozinho. E aí eu comecei
a ficar pensando nisso, e aí eu cheguei em casa muito mal, e aí eu falei, Jesus, eu não quero voltar para ti pela dor, eu quero voltar pelo amor. E aí eu peguei o Salmo 22, onde ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Na verdade, o Senhor estava me auxiliando todo o tempo, e eu que não estava. E aí, quando o irmão Edson falou da dupla de oração, e o pastor Jefferson também, é, uma, é, no grupo Madrugada com a Manhã, a gente tinha que ter uma dupla de oração. E aí eu disse, a Cleide não pode ser a minha dupla de oração, porque está sempre presente. Me mostra, assim, uma pessoa. E aí a minha irmã, é, ela não é adventista, e aí a gente começou a clamar nas madrugadas. A gente começou a clamar nas madrugadas, mas aí eu conversando com o Senhor, aí eu falei com o Senhor, Senhor, eu preciso de uma pessoa que, que nos ajude, porque eu e minha irmã só não vamos ter condições. E aí a Cleide me ligou e aí falou, Ana, você já tem dupla de oração? Aí eu falei, não, ainda não. Aí ela falou, estou te ligando, então podemos ser a dupla de oração? Aí eu falei, tem que ser a Cleide mesmo. E aí nós começamos nesse propósito, e teve um sábado, eu não me lembro qual foi o sábado, eu, é, eu assisti uma pregação, eu não me lembro de quem foi, mas o irmão falou, Jesus está voltando, e o senhor no pastor do ID de levar a palavra. Aí eu falei assim, não dá mais para mim, não dá mais, eu não sei o que fazer, mas assim, eu te entrego, independente se minha família vai ou não, mas tu vai me mostrar o caminho, e eu creio em Deus que Ele há de me acompanhar. Só precisa eu ir. E aí, nesse dia, eu fui para a igreja e eu estava muito emocionada. E quem estava na portaria, na recepção, foi até o Martionelli. E com a pandemia, eu não aguentei, abracei o Martionelli e chorei muito. E eu acho que o Martionelli ficou sem entender nada, mas naquela hora, que eu abracei o Martionelli e chorei, o Senhor, através do abraço do Martionelli, ele falou, eu sou contigo, eu estou contigo. E aí eu fiquei lá no culto e a pregação foi toda assim para mim. E eu disse assim, eu estou orando para tomar essa decisão. E aí, no grupo ID, como o senhor falou que ia ter atividade do dia 18 ao dia 22, aí eu liguei até para o senhor para saber como seria para participar, né, do grupo. E aí a gente teve essa conversa e terminou que o senhor falou comigo, né, como o senhor já disse, você já falou com o pastor Jefferson, e aí eu liguei para o primo do meu esposo, o Márcio, para pedir o número do pastor Jefferson, e aí não conseguia falar com o Jefferson ou com o Márcio, e aí o pastor Jefferson depois ligou para mim. Nesse dia ele estava assim, com a agenda cheia, nesse dia eu não ia trabalhar, mas o inimigo, né, quando a gente toma a decisão, começa a botar situações, né? E aí nesse dia eu tive que trabalhar, ia sair cedo, não saí, e consegui chegar em Salvador, e o pastor Jefferson, acho que foi às 8h30 da noite, ele conversou comigo na casa do Márcio, e aí ele falou, Ana Maria, então amanhã você será batizada, porque era o meu desejo. Eu falei, pastor, eu quero ser batizada. E aí tinha uma situação que eu tinha dúvida, mas eu conversei com ele, e ele disse que estava tranquilo, e para mim também, no meu coração, estava tranquilo, mas é aquela coisa,
o inimigo fica botando coisinhas para você achar que você não pode. E aí a gente fica vacilando, não se entrega realmente a Deus. E aí o pastor conversou comigo e era tudo que eu queria ouvir. E aí eu me lembro que o pastor falou assim, você já conversou com seu esposo? Aí eu falei, não. Aí eu vim para casa, e nesse dia, acho que se a gente não se engana, a gente ficou até 10h30 da noite. Eu tentei falar com ele nesse dia, não consegui. E aí, quando eu cheguei em casa, já quase 11 horas da noite, eu cheguei e ele estava chateado, porque eu cheguei tarde e ele achava que eu não tinha, que eu não tinha avisado. E aí ele estava chateado, aí eu falei para ele boa noite, e aí ele meio chateado, aí eu falei assim, olha, eu tentei falar com você, mas você não, eu estava fazendo alguma coisa, não deve ter atendido, não viu as ligações, mas eu liguei para você. E aí eu disse, era a hora de eu falar para ele que eu ia me batizar. Então, aí eu orei ao Senhor, passei quase a madrugada toda orando, liguei para minha irmã, a gente ficou orando. No outro dia a gente assistiu a mensagem, e aí quando ele acordou, aí eu chamei ele e falei, eu preciso falar com você. Aí ele ficou assim meio assustado, e aí ele achou que era alguma outra coisa. E aí eu falei, ó, eu não ia te falar, porque eu ia te convidar para você ir na igreja para assistir um testemunho. Mas, assim, Jesus está tocando muito no meu coração, não dá mais para eu ficar como eu estou. E hoje eu vou me batizar à tarde. E aí ele arregalou assim um olho, e aí falou, é isso que você tem para me falar? Eu disse, é isso que eu tenho para te falar. Aí ele falou, se você não me falasse, eu iria gostar, e ainda mais que você me falou. Você quer o quê? Minha permissão você teve desde sempre. E aí eu falei, glória a Deus. Aí ele ainda virou e falou assim, quem sabe agora eu não vou. E aí eu falei Glória! só convidei as minhas irmãs falando para elas que eu teria um testemunho para contar na igreja. E a minha irmã, eu tenho uma irmã negra e branca, é porque os nomes dela não são bonitos, e aí a gente costuma chamar negra e branca. A negra, o filho dela é dos aventureiros, e teve um amiguinho dele dos aventureiros também que se batizou, e aí ele falou para a mãe dela, para a mãe dele, minha mãe, eu nunca vou poder me batizar, né? Aí a mãe dele olhou para ele e falou, por que você não vai se batizar? Ele falou, porque o Gabriel, a mãe e o pai dele estão na igreja. E eu não vou poder me batizar porque não tem ninguém na igreja. E aí minha irmã se debruçou em choro e aí falou, não, meu filho, não é assim. Mesmo que você pode sim se batizar na igreja, mas vai chegar o momento. Então, é Deus dando as respostas que eu estava precisando. Então, hoje, o meu ID vai ser em prol da minha família. E, como o pastor Jefferson disse, eu passei 20 anos fora da igreja, então, agora o meu trabalho será dobrado para a honra e glória do Senhor. E eu estou pedindo força de Deus que isso nunca mais venha acontecer e que se eu ficar fraca, vou ter irmãos para me apoiar, vou precisar muito de ajuda, mas eu tenho que abrir a boca para falar, né? E conversar com Deus. Então, Amém. meu testemunho é isso. Amém. Muito obrigada por oraram por mim. Eu sei que foi um exército. Olha as fotos aí, irmã Ana Maria. Pastor Jefferson, contigo. Fala desse momento aí, desse momento das fotos. Rapaz, olha, esses momentos aí foram emocionantes, viu? O batismo aí, porque foi o seguinte, nós convidamos a... Pronto.
nós convidamos a Ana Maria para contar o testemunho, né? Só que os irmãos estavam achando que seria um testemunho como outro qualquer. E aí ela começou a contar, foi contando o testemunho, e aí ela parou um instante e disse assim: pastor, me dá um minuto. Só que a gente já tinha combinado, né? E aí Martionelli entrou, começou a cantar. Eu disse: Martionelli, vem aqui, canta com o pessoal. E então, o pessoal ali na igreja estava achando que ela estava simplesmente emocionada. De fato, ela estava emocionada, mas a gente já tinha combinado que seria o tempo dela vestir o roupão e eu iria lá com ela. Entrou como se eu estivesse aconselhando alguma coisa assim, e eu já troquei de roupa. Foi o tempo de cantar uma música, né, Martionelli? Cantou uma música que foi, por sinal, no momento, eu acho que deu até problema na música lá, e aí começaram a cantar O Espírito de Deus está nesse lugar. Essa música que cantamos há poucos instantes. E a capela, exatamente. E aí o Espírito de Deus está nesse lugar e tal. E quando terminou a música, Martionelli, no microfone lá, disse: pastor, e aí tudo pronto? Eu disse: tudo pronto. E aí já descemos, foi aquelas fotos que vocês viram ali, descemos no tanque batismal e foi assim uma alegria tremenda ali, uma emoção muito grande. E aí fizemos o final do testemunho. A Ana Maria contou no tanque batismal. Então convidamos o esposo dela, né, o Jailton, as irmãs dela, o sobrinho, para estarem lá ao lado assistindo o batismo. E depois eu pedi para que eles tocassem o Jailton. Eu disse: pega aqui nessa água, molha aqui a mão, vai se preparando, porque o próximo batismo vai ser o seu, Jailton. Né? Então foi muito, muito legal, muito emocionante. E aí eu disse depois: Ana Maria, agora sim você pode contar o testemunho, porque já está completo, né? Da sua parte, mas ainda tem a sua família para você trazer lá. E uma coisa interessante é que Deus, o Espírito Santo, está usando o sobrinho dela, né, para começar a apertar a mente também da irmã, né, para dizer a respeito da decisão que ela precisa tomar. E eu louvo a Deus porque o Espírito Santo usa adultos, idosos, crianças, e tudo isso é o cumprimento, é a resposta ao ID, né? É a resposta às bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre a sua igreja e sobre aqueles que dão espaço para o Espírito Santo. Ana Maria, eu quero te dizer uma coisa. Desde sábado nós não nos falamos mais, mas o seu testemunho, o seu batismo serviu para mexer com muita gente que estava assistindo, estava ali presente. Pessoas que estavam assim: poxa, vou, não vou, vou, não vou. O Espírito Santo usou o seu testemunho e continuará usando para que outras pessoas tomem a decisão. Tá certo? Amém. Amém. Eu agradeço a irmã Ana Maria pelo testemunho, o pastor Jefferson, e por essa agora parceria. Mais um distrito com certeza vai estar aí se envolvendo no ID, porque o que nós queremos é ver Jesus voltar. E vocês sabem, eu falei no início aqui para vocês, eu escolhi o texto de Elias hoje, não foi à toa. Eu não quero ficar na caverna, não quero ficar com medo, eu não quero ficar desanimado, e as perdas que temos aqui servem para nos motivar a apressar a volta de Jesus. Quero ver o esposo da Ana Maria, o Jailton, batizado, quero ver muitos da nossa lista de oração e jejum serem batizados, quero ver a irmã Patrícia, quem sabe, vinda ao Rio de Janeiro assistir o batismo da Elisângela, batismos praticamente impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Pastor Ed, pois não, pastor Ed, só um detalhe que o senhor mencionou aí, e eu acho que é muito pertinente. A Ana Maria, vez ou outra, ia ali na igreja, em contato com pessoas da igreja. Agora, eu penso que o diferencial mesmo foi o exército que nós fizemos de oração intercessora. Sabe, como foi mencionado pela própria Ana Maria, eu penso que essas decisões,
vamos usar assim a palavra, a importunação do Espírito Santo, todas essas pessoas que estão no vale da indecisão, eu acredito completamente que são as orações feitas constantemente, sabe? E outras pessoas também que começam a comentar, olha, eu não consigo dormir, dá aquele horário, eu tenho que orar, eu sinto que tem alguém falando comigo. São as orações das duplas intercessoras. Essas orações mexem com o coração das pessoas. Eu queria só acrescentar isso aí, porque eu acho que vale a pena como motivação para todos continuarem, ainda que a pessoa que você está orando não tomou a decisão, não vai na igreja, continue em oração. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Amém, amém. Agora eu não posso terminar sem antes fazer uma pergunta aqui ao Daniel e à irmã Iraneide. Temos testemunhos na semana que vem? Como é que estão as coisas? Estão confirmado agora ou vai ser adiado? Como é que está, Daniel e irmã Iraneide? Acho que essa história agora continua no batismo de quem? Fala para gente. Até agora tá marcado para o dia 21 o batismo da minha mãe, pastor. Eu que estou tentando me ajustar para poder estar presente. Está um pouquinho distante, são 1.100 quilômetros de distância. Amém, amém. Então, já vai se preparando, a senhora já orou hoje, no início do culto, e a senhora já vai dar um testemunho ao vivo também, viu? Logo, logo, depois do seu batismo, tá, irmã Neide? Se Deus quiser, pastor. Amém, amém. Bom, queridos, que Deus abençoe a cada um. A irmã agora, Marileide, vai colocar para nós o hino final, e depois desse hino final vamos só abrir o áudio, mas uma coisa eu quero pedir a Deus, eu quero fazer uma oração especial, e essa oração especial é pedindo a Deus que nos encha com o Espírito Santo, como o pastor Jefferson falou. Nós, individualmente, continuamos nas madrugadas ao longo da semana e no sábado testemunhando aqui. Durante a semana, nós temos o programa do Encontro da Manhã, com o pastor Adolfino, às 6 da manhã. E nós não conseguimos mudar para as 5 o nosso no sábado. Muitos pediram que permanecesse às 6. Então, fica de segunda a sexta, Encontro da Manhã no sábado. O ID, a família se encontra e testemunha, e no domingo, quem sabe, pastor, aguarde que vai vir novidades aí, mas a classe bíblica continua e nós vamos avançar. E quem sabe o próximo que vai testemunhar para nós aqui em breve é o pastor Israel, o nome, né, pastor Jefferson? Ismael. Mas Deus vai mudar para Israel, mas vamos embora. Vamos lá, Deus abençoe. Vamos lá, então, cantar e louvar. Ok, vamos orar então, feche seus olhos e vamos conversar com Deus.
Querido Pai, te agradeço por esse momento em que a família IDE, essa família que o Senhor deu a comissão de pregar o Evangelho, e nós estamos, Senhor, nos unindo com esse objetivo. Queremos que atinja todos os membros da tua igreja e que todos sintam-se chamados para essa missão, porque o Senhor não deu a poucos, o Senhor deu a todos os membros, mas nós podemos até nos achar pequeno grupo, mas o Senhor sabe, como disse para Elias, 7.000 ainda está firme, fiel, não dobraram os joelhos, mas ainda estarão também se unindo à missão. Então, Pai, agora nos anime, nos batize com o Espírito, nos ajude a avançar. Muitos outros testemunhos serão vistos aqui para a honra e glória do teu nome. Que Deus, então, nos abençoe neste sábado. Te peço em nome de Jesus. Amém, Pai.